Olá pessoal, meu nome é Adriano e esse é o canal Meu Propósito. Que coisa boa estar aqui com vocês novamente. No vídeo de hoje nós vamos debater um pouco sobre a designação do Vem Segue-me dessa semana, que foi de Helaman, do capítulo 7 até o capítulo 12. E eu vou seguir com a mesma dinâmica que eu tenho feito nos meus últimos vídeos. Eu vou compartilhando minhas impressões sobre o estudo do Vem Segue-me e vou deixando aqui no corpo do e-mail as escrituras. Se você deseja se aprofundar um pouquinho mais, então você pausa o vídeo, abre a escritura, lê com sua família, discute entre vocês e continua o vídeo, tá bom? Eu gostaria de iniciar com Helaman 7:3. O que está acontecendo aí? Nef, que era um dos filhos de Helaman, ele estava voltando do Reino do Norte. Ele saiu de lá do Reino do Norte. Ele já havia pregado durante muito tempo lá ao povo do Reino do Norte, mas só que o povo do Reino do Norte não quis nem saber de nada relativo ao Evangelho, relativo a seguir a Cristo. E eu gostaria de observar, porque às vezes tem aquela pessoa que você fica insistindo, tanto membros como não membros, mas eles não querem saber de absolutamente nada. Então, um dos pontos primordiais na pregação do Evangelho é o desejo. O desejo que tem que ter daquele que prega e o desejo que tem que ter daquele que recebe. Né? Se aquele que recebe ele não tem desejo, existe uma coisa que eu aprendi na minha missão. Né? A gente tem que ter aquela conversa franca, né? Tem que chegar com carinho, com amor, mas verificar se realmente a pessoa tem desejo. Se a pessoa não tiver desejo, então você dá um tempo e vai focar em outros, tá? Claro que você não vai deixar essa pessoa para sempre. Se você vê uma centelhazinha de desejo, você volta novamente para ela. Mas, enquanto ela não tem desejo de ouvir as verdades do Evangelho, não tem por que você ficar insistindo, tá bom? Mas, claro, quem toma essa decisão não é você. Quem toma essa decisão é a pessoa que está recebendo a mensagem, tá? Outro ponto foi em Helaman 7:14. Helaman, e nesse momento, Nef, ele estava muito triste com a atitude do povo, dos nefitas, com o povo em geral. Por quê? Porque eles não estavam querendo ouvir as verdades do Evangelho, não estavam, e eles estavam quebrando os mandamentos. Ele lá em Zarã, o pessoal quebrando os mandamentos de Deus. Então, Nef, ele subiu em uma torre que existia lá no seu jardim e ele começou a elevar seu coração a Deus. Só que isso em voz alta. E aí o povo que ia passando, ele começou a se acumular lá para ouvir o que Nef estava falando. Mas tem uma frase que me chamou muita atenção quando ele disse: por que estás aqui? Porque eu subi a minha torre. Ele subiu realmente uma torre física, mas eu queria focar na torre espiritual. Você tem subido a sua torre todos os dias? Como é que tem sido as suas orações? Tem sido aquelas orações automáticas que você chega, fala, termina em nome de Jesus Cristo, bom, encerrou? Ou você tem se concentrado realmente? Sabe, ontem eu tive a oportunidade de conversar com um amigo. Esse amigo não é da igreja, mas eu senti que ele estava sofrendo muito espiritualmente. Estava sofrendo muito por questões familiares. E antes de apresentar o Evangelho para ele, eu apresento Cristo. Eu apresentei Cristo para ele. Falei um pouco sobre Cristo. Falei o quanto é importante ele parar um momento e orar a Deus. E não é só orar a Deus de uma forma automática, mas saber que Deus é um ser real e que você pode conversar com ele, como eu estou conversando com vocês aqui. Então, subir a torre pode ser buscar aquele lugar em que você vai se concentrar única e exclusivamente no Senhor e nas coisas que estão acontecendo na sua vida. O elevar a torre seria você chegar mais próximo do Senhor. Seria você buscar fazer com que a sua oração ela chegue aos céus. Tá bom? Em Helaman 7:24, o Nef ele fala sobre que nos últimos dias vai ser melhor para os lamanitas do que para os nefitas. Mas por quê? Porque os nefitas eles estavam pecando contra o conhecimento, né? O conhecimento que eles adquiriram. Somos nós. Nós aprendemos sobre o Evangelho e nós adquirimos esse conhecimento. Quando nós pecamos contra aquilo que nós sabemos que não poderíamos pecar,
nós estamos pecando contra o conhecimento que foi adquirido. E isso nos deixa numa condição pior do que aqueles que não conhecem a verdade. Aqueles que não estão seguindo o caminho porque ninguém apresentou o evangelho para eles ou que eles não têm o conhecimento. Então é mais pesado para aqueles que adquiriram conhecimento do que para aqueles que não adquiriram conhecimento. E ele estava fazendo uma correlação entre nefitas e lamanitas, que nos últimos dias seria melhor para os lamanitas do que para os nefitas, tá bom? Em Elaman 8:12, ele faz uma correlação e ele explica porque o povo ele se apegava muito àquela questão de Moisés, não, porque Moisés abriu o mar vermelho, porque Moisés fez isso. Então ele disse assim, tá bom, por que Deus não daria o mesmo poder que deu a Moisés, que abriu o mar vermelho, para mim? Por que é tão difícil isso? Então, pessoal, por que é tão difícil acreditar em Moisés, acreditar em João Batista, acreditar em Elias, acreditar nos profetas antigos e não acreditar nos nossos profetas modernos? Presidente Russell M. Nelson, um homem chamado por Deus, o profeta do Senhor, o quórum dos 12 apóstolos, os 70, por que não cremos naqueles que estão na atualidade? Deus concede o mesmo poder que concedeu para os profetas da antiguidade para esses que estão na atualidade, tá bom? E isso foi uma coisa que Nefe quis ressaltar para o povo. E aí, Nefe, em Elaman 9, do 25 ao 37, ele falou um pouco sobre, ele deu uns detalhes de uma revelação. O povo estava muito descrente, então ele teve que dar alguns sinais para o povo, né, em relação ao que havia acontecido com o juiz supremo, que tinha sido morto. E mesmo assim o pessoal achou que ele é que tinha assassinado o juiz supremo, ou tinha combinado com alguém para assassinar o juiz supremo. E aí ele deu sinais em relação a visitar o assassino do juiz supremo, que era o irmão do juiz, e eles iriam encontrar mancha de sangue nele, que ele iria a princípio negar, mas depois ele não teria como negar. E aí ele falou, ele fez uma revelação, ele deu detalhes de revelação para eles. Você quer aprender um pouco mais sobre revelação? Você quer ver detalhes de revelação? Assista a conferência. Mais do que assistir a conferência, durante os 6 meses antes da próxima conferência, estude os discursos da conferência, entenda em seus detalhes o que o Senhor falou para você, o que o Senhor lhe trouxe para nós, tá certo? Então, comecem a trabalhar isso. Eu tenho uns vídeos que é focado justamente nisso, chama-se Conferência Comentada, que é justamente relembrar você o que os profetas eles vêm falando para nós em nossos dias, tá? Quer saber um pouco mais detalhes de revelação? Estuda a conferência, assiste os vídeos de conferência comentada, tá bom? Sabe, o Nefe, depois que ele falou ali pro povo ouvir e tal, lá da torre, ele desceu e foi em direção à sua casa e ele foi ponderando, ele foi pensando sobre as coisas que ele havia falado ao povo. E a ponderação, você lembra? Ler, ponderar. A ponderação, aquele momento de reflexão sobre as Escrituras, é um momento de revelação. Então, nós estamos tendo a oportunidade de estudar o Vem e Segue-me, estudar as Escrituras, esse ano estudar o livro de Mórmon. Então, dá uma paradinha quando você estiver estudando. O que aquela Escritura está falando? Como aquela Escritura se aplica à minha vida, tá? Isso é ponderar. E veja a mão de Deus, o que vai acontecer na sua vida. A sua mente vai começar a funcionar e você vai começar a perceber que o Senhor está lhe ensinando coisas que até então você sozinho não iria aprender, tá? E foi o que aconteceu, né? Ponderando, ele veio revelações. Inclusive o Senhor falou com ele. E aí, em Elaman 10, 5, 11, o Senhor ele externa para Nefe que tinha a confiança nele, externa para ele que tudo o que Nefe determinasse, ou tudo que Nefe dissesse aqui na terra, seria ligado nos céus, um poder selador. Então, pessoal, que confiança. Quanto mais a gente segue os mandamentos do Senhor, quanto mais a gente faz a vontade do Senhor, mais Ele confia em nós,
mais ele nos ajuda e mais as coisas que nós fizermos ou as coisas que nós falamos aqui serão ligadas também no céu, tá? Com base na confiança que o Senhor vai nos dando ao longo da vida, tá bom? O que me chamou muita atenção em Elaman 10:12 foi que Nefe, ele estava indo para casa e de repente ele decidiu, não, o Senhor me deu um mandamento para pregar arrependimento a esse povo, eu vou agora. Então, quando você recebe aquela impressão do Espírito, quando você teve um sentimento que algo veio para você de Deus, você busca fazer imediatamente ou você deixa para fazer aquilo no próximo mês, na próxima semana? Então é interessante, pessoal, que quando a gente recebe uma revelação do Senhor, a gente busque fazer imediatamente. Foi o que Nefe ele fez. Ele deixou de ir para casa e foi atender um mandamento do Senhor imediatamente, tá? Aconteceu que nem todo mundo se agradou da pregação de Nefe. Então, quando ele foi pregar, foi chamar o povo ao arrependimento, foi apontar, foi botar o dedo na ferida deles. Eles queriam pegar e até tirar a vida de Nefe. Mas o Senhor protege os seus. Entenda isso. Quando o Senhor dá um mandamento, como 1 Nefe 3:7, o Senhor nunca dá ordem sem antes preparar o caminho. Então, ele vai preparar o caminho. Ele fazia com que Nefe saísse daquele momento, fosse arrebatado daquele lugar, né? E fosse levado para um outro lugar. Era assim. O poder de Deus estava junto com Nefe, né? E o que aconteceu? Que o Senhor ele queria derramar vários castigos sobre aquele povo, mas principalmente o castigo voltado para a espada, para que o povo pudesse morrer, ser destruído pela espada. E aí, aquela confiança que o Senhor tinha com Nefe. Nefe pediu para que o povo não fosse morto pela espada, mas que viesse uma outra praga, que fosse a fome, né? E que essa fome fizesse com que o povo lembrasse do Senhor. Então, às vezes, a gente... Nossa, essa fome, esse foi o pedido de Nefe. Não, por favor, Senhor, não deixe que eles pereçam pela espada, mas sim, eles podem perecer pela fome. E com essa fome, existe a possibilidade deles voltarem a ti. E isso está lá em Elaman 11, do 3 ao 7, tá? E é quando, nesse momento, quem estava transgredindo foram os nefitas. Mas a fome veio para todos, tanto nefitas como lamanitas. Nossa, Adriano, isso é injusto. Eu não acho que deveria vir sobre os lamanitas. Só, irmãos, uma coisa que a gente não entende, que deveria... a nossa visão é uma visão muito limitada. O sol, ele brilha para todos, tá? Tanto os bons como os maus. Quando vem algo assim, vem para todos, tá? E muitas vezes a gente diz, nossa, um inocente morreu. Nossa visão, nós achamos que a morte é o fim de tudo. Mas o Senhor, ele tem uma visão eterna e ele sabe que a morte não é o fim, tá? Então, às vezes acontece isso com o inocente, sim, mas a morte não é um fim. Ponha isso na cabeça, tá? E o sol brilha para todos. Então, quando vem a adversidade, vem para todos. Não vem só para os iníquos, mas vem para os justos e para os iníquos. Foi o que aconteceu nesse momento. A fome veio, mas veio para os nefitas e veio para os lamanitas. Então, o que aconteceu? O povo começou a se humilhar novamente, pedir para o Senhor, para aliviar as suas dores, para que... E aí, quando perceberam, o povo chegou lá para o juiz supremo, juiz, por favor, os advogados, por favor, fale com Nefe, fale para ele remover, ele falar com o Senhor para remover essa fome. E o Senhor, e Nefe foi lá, orou ao Senhor e pediu para que chovesse na terra. E aí veio novamente a prosperidade, né? E quando veio a prosperidade, veio novamente a questão do ciclo do orgulho, né? Na igreja, o povo começou a disputar sobre pontos de doutrina. Isso está lá em Elaman 11, do 22 ao 23. Pontos de doutrina. Meu pai do céu, meu amigo, nem todo conhecimento nós temos. Então, poxa, dá uma parada. Se você entende algo diferente do que eu, então, opa, vamos buscar juntos
entender aquilo, mas a fonte principal, sabe quem são? Os profetas. Então, nessa escritura, o povo, tanto Nefe como Leí, mostrou que tinham conhecimento pela revelação dos pontos de doutrina que o pessoal estava em dúvida, foi lá e esclareceu. Assim é com nossos profetas, né? Nosso profeta vivo, ele é o ponto-chave do esclarecimento da doutrina, né? Os 12 apóstolos, os 70, nossos líderes locais, mas busque a fonte, busque na fonte, que eles buscam, que é Cristo, tá bom? Ele é a chave de todo ponto de doutrina, tá? Tem uma escritura lá em Elaman 12:3, que na verdade essa escritura eu gostaria de ler com vocês. O 12:2, ele fala um pouco sobre essa questão de ir buscar lá o conhecimento com os profetas, mas o 12:3 fala sobre por que temos adversidade. Por que as adversidades elas acontecem? Porque nós estamos vivenciando talvez esse momento, não sei. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso nos comentários. Vamos lá em Elaman 12:3. E diz o seguinte: e assim vemos que se o Senhor não castiga o seu povo com numerosas aflições, sim, se não o fere com morte, e com terror, e com fome, e com toda sorte de pestilências, dele não se lembram. Será que essa escritura tem relação com o que nós estamos vivenciando agora? Sim ou não? Ou talvez? Compartilha isso lá nos comentários, tá bom? Por fim, Nefe falou um pouco sobre a característica do homem, lá em Elaman 12:4-6. E eu gostaria de ler mais uma escritura com vocês, que ele fala sobre a saída para isso tudo. Elaman 12, do 23 ao 24. A saída para tudo. Portanto, benditos são os que se arrependem e dão ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, pois eles serão salvos. E permita Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhes seja restituída graça por graça, segundo as suas obras. Então a saída é o arrependimento, pessoal, e boas obras. O ciclo de orgulho vai acontecendo, mas precisamos nos arrepender, precisamos melhorar, precisamos mudar. E esse foi o estudo do Vem e Segue-me dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e acha que isso pode ajudar outra pessoa, compartilha, pessoal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Um forte abraço.